Você conhece os sintomas da depressão? Uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde em 18 países apontou o Brasil em primeiro lugar na quantidade de pessoas depressivas. O mais preocupante é que a maioria delas nem sabe. Definir a doença não é simples, pois as causas e os sintomas são variados. Antes, é necessário diferenciar a depressão de uma tristeza passageira. Hoje em dia é muito natural as pessoas ficarem tristes e associarem isso à depressão. Mas a tristeza a gente sabe que é natural, faz parte da vida, as frustrações, as perdas, elas fazem parte da vida. Então é importante diferenciar isso. Agora, quando a tristeza se torna recorrente, frequente, o desânimo, o humor começa a baixar, começa a ter problemas com o sono, alimentação, aí é o momento de procurar uma ajuda e verificar se é um caso de depressão. Cerca de 75% dos brasileiros entrevistados relataram sintomas de depressão. A doença é cada vez mais comum. Até a Organização Mundial da Saúde diz que a população em 2030, daqui a 20 anos, vai ser uma das doenças principais, passando até as doenças cardíacas e as doenças do câncer, né? Daqui a 20 anos se tornará mais comum. E no Brasil a gente sabe que 10% da população sofre com isso, né? Então é um aumento que a gente vê considerável. Isso não se deve somente a fatores da pessoa, né? Mas sim um fator social também que contribui para isso, né? Mesmo cercada por amigos e familiares, seja em casa ou no trabalho, a pessoa com depressão se sente assim, isolada, sozinha. Há 5 anos, essa mulher sofreu na pele a dificuldade de enfrentar a doença. Ela trocou os bailes que frequentava pela cama. Primeiro eu tinha aquela angústia muito grande, aquela vontade enorme de chorar. Parece que estava tudo amarrado por dentro. Era terrível. Aí trabalhava, como eu trabalhava fora, chegava em casa, entrava para dentro do quarto, me trancava e começava a chorar, sem saber o porquê. Não tinha um motivo certo? Não tinha um motivo. Tá no meio de pessoas, assim, lugar muito fechado, com bastante gente, me dava uma angústia terrível, aquela vontade de sair de perto de todo mundo. Só que antes de eu entrar nesse processo de início de depressão, eu era uma pessoa que eu ia muito para baile, para festa e tudo. De repente, trancou tudo. Então, às vezes, eu comia demais. A ansiedade também fazia com que eu comesse demais. Só através de eu ter ido no médico que ele constatou que eu estava com o início de depressão. Ela acredita que a depressão apareceu por problemas que carregava desde a infância. Como eu já tive muitos problemas na infância, como tive problema também com família e tudo, talvez eu não tenha me dado conta antes do que era uma depressão. Porque a depressão foi descoberta de um tempo para cá. Até então, quando você sentia alguns sintomas, muitas pessoas confundem a esclerose com a depressão, né? A pessoa tá esclerosado, tá ficando louca. Então muita gente fala, tá ficando esclerosado, tá ficando louca, chora à toa, se ofende à toa, se magoa à toa, mas não é. Eu já achava que o processo já vinha de tempos, só que não tinha, como diz assim, como é agora que os médicos já vê, já faz os exames, já te procura, já falam, você está depressiva. Entre os principais sintomas da doença estão o desinteresse pelas atividades em geral, dificuldades de concentração, ansiedade, pensamentos relacionados à morte, alteração de apetite e de sono. Quem apresenta alguns desses sintomas
deve ficar atento e procurar a ajuda de um médico especialista para o tratamento adequado. A primeira coisa é verificar isso. É uma crise de tristeza que ela está passando, né? É um momento de perda que ela teve, isso é natural na vida dela, a partir do que aconteceu com ela, ou é uma coisa frequente que está acontecendo com ela, né? Uma tristeza profunda que ela está sentindo todos os dias, né? Frequentemente. Quando ela verificar que isso é frequente na vida dela, ela deve procurar um profissional, né? Um psicólogo, em muitos casos o psiquiatra, né? Então é importante ela procurar uma ajuda para diagnosticar e fazer o tratamento correto. Quando percebeu a gravidade da situação em que se encontrava, viu que era hora de buscar ajuda e seguiu um tratamento com remédios controlados. O médico falou para mim, a gente conversou, eu expliquei qual eram os meus sintomas, como foi a minha infância, como foi tudo. Para aí depois ele falar, não, você está com depressão. Só que eu, além do médico, uma coisa muito importante, eu me apeguei muito com Deus, que isso também ajuda muito. Depois de sair da depressão e conseguir retomar a rotina, hoje a mulher trabalha como dona de casa e auxilia pessoas que estão na mesma situação que ela enfrentou. O que não pode é você incutir na cabeça. Se você botar na tua cabeça que você está doente, você acaba morrendo. Então você fala, não, graças a Deus, eu estou bem, eu estou melhor, eu vou sarar, eu vou sair dessa. Então a gente sai. Basta querer também. Agora tem pessoas que já não tem essa força, né? Já são mais fracas, não tem a força para chegar e tomar a decisão necessária, que é... Outra coisa também, tem pessoas que não admitem, que às vezes está com início de depressão e ela não admite que tem a depressão. E se recusa, às vezes, procurar um médico. Não, eu não tenho nada. Aí vai, como já teve pessoas que eu conheci também que foram procurar autoajuda com benzedeira, essas coisas, aí chega e fala uma coisa e a outra. Não é, gente, vamos procurar um médico, porque hoje a tecnologia está muito avançada, a ciência está muito avançada e existe remédio para